O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e mandou-os para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde. Cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja não precisa de justiceiros, mas sim de santos. Meus amados irmãos e irmãs, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, assim afirmou Jesus no Evangelho de hoje. E a parábola esclarece essa afirmação. E toda vez que Jesus se utiliza de uma parábola, quer dizer que nós somos chamados a refletirmos, a analisarmos a situação e buscarmos mudarmos de vida. Nesta parábola que foi contada por Jesus com tanta vivacidade, é um aviso ao povo de Israel, os primeiros, os escolhidos. Os primeiros a serem chamados para que se alegre com o surpreendente uso do Senhor, ou seja, o surpreendente uso que o Senhor faz da liberdade em relação aos últimos, os pagãos, os pecadores, os publicanos, as prostitutas. Em outro momento, Jesus também no Evangelho vai nos dizer que os pecadores e as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Muitas vezes, diante da realidade que nós vivemos hoje, nós nos colocamos assim como os primeiros desta parábola. Em vez de alegrarmos com a misericórdia de Deus para com os pecadores, para com os convertidos,
nós ficamos olhando para o passado, murmurando, reclamando. Muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus, apontando o dedo, acusando, e esquecemos de viver a verdadeira justiça, a justiça divina. Veja, meus amados irmãos, esta parábola de hoje, que está sendo direcionada aos judeus, também é um aviso para nós hoje, para nós cristãos, para nós católicos, para que nos convertamos aos critérios de Deus. E a pergunta que eu vos faço é: será que a minha vida, as escolhas que eu faço, têm seguido os critérios de Deus? Para muitos, isto pode se tornar uma reflexão um pouco difícil, porque por vários fatores. Entre elas, a falha na catequese, porque a catequese hoje ela é falha. Porque hoje o povo já não tem mais a capacidade de ruminar, ou seja, de refletir, porque está sendo retirada essa capacidade do povo. E terceira, porque nós estamos sendo manipulados. Por isso, muitos já não conseguem mais ter a certeza, ou seja, discernir o que é critério de Deus, o que é critério humano e o que é critério do demônio. O famoso discernimento dos espíritos, o discernimento do espírito. Um dom que nós todos deveríamos buscar. Mas nem isso sequer nós conseguimos, porque nos falta intimidade com Deus na vida de oração. E quando nos falta intimidade com Deus, nos falta os dons e as virtudes. E assim, nós vamos andando, julgando e até mesmo tomando decisões segundo os critérios mundanos ou os critérios demoníacos. Porque o demônio é capaz de colocar uma mentira na nossa mente e fazer com que nós acreditemos que esta mentira é algo que nós criamos, um pensamento. E veja, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o critério de Deus é diferente dos critérios humanos. Enquanto nós almejamos o poder, almejamos a riqueza, almejamos os primeiros lugares, e aí onde entram as corrupções, as mentiras, os trapaces da vida, os jeitinhos que se dão para alcançar esses meios, nós vamos passando por cima de tudo e de todos. E este não é o critério de Deus. Qual é o critério de Deus? Primeiramente, nós precisamos entender que o reino de Deus não se conquista por méritos próprios, mas é um dom gratuito a escolher com humildade e gratidão. Também precisamos entender que os pobres e fracos têm a precedência no reino dos céus. Assim como o próprio profeta Isaías, onde Deus fala por meio dele, nos dizendo: os meus planos não são os vossos planos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus planos mais altos que os vossos planos. E é fato,
que os planos humanos são diferentes dos planos de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado em relação até mesmo à nossa vocação, para não corrermos o risco de achar que estamos fazendo a vontade de Deus, mas de fato estamos fazendo a nossa vontade, o nosso desejo. Assim como o carreirismo dentro da igreja. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, porque assim como existe a corrupção no meio social, no meio político, infelizmente também existe, a corrupção, o pecado está dentro da igreja também. Então não se escandalize quando um bispo cair, principalmente aqueles que buscam o carreirismo, que não têm intimidade com Deus, só querem saber do poder. Então não se escandalizem. Mas para que nós possamos nos mantermos fiéis, nós precisamos buscar entender quais são os critérios de Deus para a minha vida. E quais são estes? A observância dos mandamentos da lei de Deus. Olhar para os mandamentos, olhar para o Evangelho, assim como Maria, assim como Nossa Senhora, meditar e guardar no coração, até mesmo quando eu não compreendo, e buscar o discernimento para saber qual é a vontade de Deus. Fato que muitos hoje já não buscam. Porque se falta a intimidade com Deus, como que eu vou conseguir discernir aquilo que é a vontade de Deus? Como que eu vou discernir aquilo que é critério de Deus para a minha vida, se eu prefiro as coisas mundanas, se eu prefiro as coisas carnais, as coisas passageiras, se eu prefiro a riqueza, se eu prefiro guardar tudo para mim em vez de ajudar ao próximo? Esses dias, em um comentário nas redes sociais, eu dizia que a Igreja Católica não é autoajuda. E, infelizmente, é gritante o alto índice de pessoas que buscam ajuda na autoajuda, porque não querem compreender o desígnio de Deus, não querem compreender o propósito de Deus em suas vidas. Alguém comentou, mas nós buscamos na autoajuda aquilo que não encontramos na religião. Será que você busca verdadeiramente encontrar respostas em Deus? Porque se você rezasse como deveria, talvez você não estaria batendo a sua cara na parede, diante do sofrimento, diante dessas realidades de dor que a pandemia tem nos levado, das percas. Se você estivesse rezando como deveria, como deveríamos rezar, se estivéssemos buscando esta intimidade real e verdadeira com Deus, se nós entendêssemos a doutrina da igreja, se entendêssemos o Evangelho, não precisaríamos buscar em outros lugares. Então larga a mão de ser preguiçoso, larga a mão de ser preguiçosa e ficar com os braços cruzados na frente da TV, esperando chegar até você aquilo que você deveria estar buscando, que é a sua formação espiritual, a sua formação intelectual. Mas até isso tiraram das pessoas, o desejo de leitura, o desejo de se formar, o desejo de ir atrás. E veja como você está sendo manipulado. Facilmente pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. E assim nós estamos agindo como os primeiros, reclamando dos dons que os últimos receberam. Se nós queremos alcançar o céu e a salvação, nós precisamos buscar entender quais são os critérios de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.